Começar nosso curso do Yukon. Vamos começar no Yukon E3. No Yukon E3 é bem similar ao Yukon E2, então serve para os dois programas. Essa é a tela principal do programa, onde tem a abertura dele, que ele foi recém-instalado, e essa é a primeira janela que ele abre. Aqui a gente vai estar explicando algumas situações, mas a gente não vai ser agora, vai ser mais para frente. A gente vai colocar como OK para a gente configurar o programa. Vamos começar. Centralizar início e final automático. A gente vem em desenho, início e final automático. A gente dá um aplicar, mantém, sempre no meio. E aqui a gente pode deixar 7. A gente coloca em salvar. Salvar, OK. OK. O que isso que significa? A partir de agora, todos os desenhos que a gente fizer, os blocos novos de desenho, tudo vai estar centralizado no meio. Qualquer desenho que a gente fizer, vai fazendo os desenhos, o programa automaticamente vai deixando tudo centralizado no meio. Vamos para a próxima ferramenta. Calibrar a tela. Então vamos ver onde que é mesmo. Aqui, janela, configurar. Aqui a gente vai em configurar, calibrar a tela. O que a gente tem que fazer? Com uma régua, e isso é de monitor para cada monitor. Então, se o programa for instalado em um computador, vocês têm que fazer a medição dessa janela aqui. Essa janela daqui até aqui. A gente pega uma régua e mede com a régua. Deixa eu pegar uma régua para a gente estar medindo. Vamos lá, o meu monitor aqui, ele tem 110 milímetros, que dá, peraí, deixa eu ver, 110 milímetros, que dá 11 centímetros. Então aqui a gente põe 110. Agora a gente mede a altura. O meu aqui está com 6,5 de altura. A gente volta, vem aqui e coloca 65, que é 65 milímetros, que dá 6,5 centímetros. Dá um OK. A tela do Yukon foi calibrada. Agora a gente vai colocar o cursor em cruz. A gente vem, deixa eu lembrar, nesse aqui, ó, opções, entra na janela opções, vamos de novo. Colocar o cursor em cruz. A gente vai em configurar, opções, aí a gente entra nessa janela aqui, ó, geral. O interessante aqui, ó, sempre deixar como salvar automático cada 1 centímetro, cada 1 minuto. O que isso quer dizer? Que cada vez que o programa passa 1 minuto, ele vai fazendo um backup. Caso o programa feche por acidente ou falta de queda de energia ou algum problema no PC, a hora que for reiniciar o programa, ele dá a opção de carregar o backup desse desenho. Então isso é bom para a gente não perder e não perder os desenhos quando estiver fazendo. A gente vem aqui embaixo, aqui, ó, tocar botões de som. A gente desabilita, porque cada vez quando a gente vai desenhando, vai apertando o clique do mouse, ele vai fazendo um barulhinho. Eu prefiro desabilitar. E aqui a gente coloca o cursor em forma de cruz. A gente habilita e dá um OK. Aí a gente vai ver o resultado. A gente pega a ferramenta enchimento complexo. Aí ele já vai, a gente vai desenhando. Ele fica em formato de cruz para ficar mais fácil. Para soltar a ferramenta, a gente sempre aperta a tecla ESC do teclado. ESC, soltou toda a ferramenta. Vamos para o próximo. Início e final automático a gente já fez. Calibrar a tela. Cursor de forma de cruz. Agora tem outra explicação para estar ensinando a vocês. Deixa eu achar nesse daqui onde está o tamanho aqui. Vamos criar um objeto só para fazer uma simulação.
para explicar tamanhos entre milímetros e centímetros. Vamos observar esse objeto que criamos. Aqui é a propriedade de objeto de tamanhos. Aqui a largura do objeto é a altura. Esse daqui é o que significa para o desenho ficar no meio do programa. Aqui esse pontinho com esse quadradinho vermelho é o meio do programa. Caso eu queira deixar esse desenho no meio do programa, o que eu faço? Eu venho aqui nessa janela de tamanho, eu coloco 0 e aqui eu coloco 0. Aí dou um Enter para confirmar, ele vem automaticamente para o meio da tela do programa. A gente aperta a tecla 1 do teclado para visualizar o tamanho do desenho inteiro. Agora a gente vai ver o tamanho desse desenho. Esse desenho está com 37,41 milímetros por 9,72 milímetros. Então, o programa ele sempre trabalha em milímetros. Tem que transformar o milímetro em centímetros. Então, o que isso quer dizer? Esse desenho ele tem 3,7 centímetros de largura por 0,90 centímetros de altura. Vamos representar que a gente queira trabalhar com esse desenho a 5 centímetros. Então, o que a gente tem que fazer? A gente joga 50 milímetros, que vai representar 5 centímetros. Dá um Enter. Aí ele aumenta a altura proporcional também. Vamos dar um Ctrl Z para voltar e vamos fazer a simulação que a gente queira aumentar somente na largura e não na altura. Então a gente volta aqui e a gente vai digitar 50 milímetros. Dá um Enter. Ele só mexeu nos lados, não mexeu na altura, manteve a altura. Mas não é isso que a gente quer fazer. Então a gente voltar aqui, desfazer, trava aqui de novo, a gente vai para 5 centímetros, 50 milímetros. Então, como o programa sempre trabalha em milímetros, sempre tem que lembrar de fazer a conversão. Vamos supor que esse objeto a gente queira com 7 centímetros e meio. Aí a gente põe aqui, 75 milímetros. O objeto está com 7 centímetros e meio. Também tem os quadradinhos aqui que dá para contar. Cada quadradinho equivale a 1 centímetro. Vamos supor que empurrar aqui para o lado só para facilitar para contar. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e meio. Cada quadradinho sendo 1 centímetro, então dá para a gente contar aqui e ver quantos centímetros tem em desenho. Eu geralmente não gosto de trabalhar com essa grade. Nas próximas aulas eu vou estar mostrando de estar retirando essas grades. Mas isso daí é opção de cada um. Se a pessoa quiser deixar, ela deixa. Se ela não quiser deixar, ela não deixa. A gente vai voltar ao ponto 0 de novo. 0, 0. Confirma. Está no meio. Para a aula não ficar muito longa, eu vou dividir as aulas em várias partes. Então essa foi a nossa aula de hoje, nosso aprendizado de configurar o programa.